Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. E se quiser ver alguns vídeos da nossa programação, vai lá na nossa página no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e assiste o vídeo que você quiser. Olha, o uso correto da máscara é uma das medidas mais eficazes na prevenção do Covid-19. Todo mundo sabe disso, né, gente? Usar a máscara sempre onde você for, na rua, no futebol, seja lá em qualquer lugar, use a máscara. E a Juliana dos Anjos, ela conversou com o médico Marcos Gonçalves. Ele é um especialista nessa área, né, de contaminação, um médico especialista que vai trazer dicas para vocês importantes de como fazer o uso correto da máscara. Olá, Valtenor. Olá a todos que estão acompanhando a TV Cidadã por meio aqui do TC News. Pois é, Valtenor, nós estamos presenciando aí mais um aumento de casos de Covid-19 aqui no nosso estado. Na verdade, não só aqui em Alagoas, né, como em todo o país, mas aqui em Alagoas a gente já pode aí perceber que a ocupação dos leitos de hospitais está quase lotada. Em alguns municípios, essa ocupação, inclusive, chega a 100%, uma situação que preocupa muito. E desde o começo da pandemia, a gente vê que as autoridades médicas, autoridades sanitárias, Organização Mundial de Saúde, são bem específicas em relação às recomendações, aí, as medidas mais eficazes para a gente combater esse vírus, para a gente fazer com que esse vírus não se dissemine, né? Para a gente não continuar contaminando mais e mais pessoas. E essas medidas são muito claras. A gente vai relembrá-las agora, para quem pode aí ter esquecido. Elas são distanciamento social. A gente tem que continuar higienizando as nossas mãos, seja lavando, né, com água e sabão, ou então utilizando aí o álcool 70%. E muito importante também o uso correto das máscaras de proteção. Recentemente, inclusive, a Universidade de São Paulo apresentou um estudo que mostra um pouquinho a eficácia das máscaras de proteção. E aí a gente aproveitou esse estudo e conversou, na verdade, vamos conversar, né? A gente convidou o Dr. Marcos Gonçalves, que já está aqui conectado com a gente. Ele é alergologista e imunologista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a eficácia das máscaras e também sobre outras questões envolvendo aí a prevenção, né, do coronavírus. Então eu já convido ele aqui para esse nosso bate-papo. Doutor Marcos, agradeço muito a sua disponibilidade aqui em conversar com a nossa equipe, em conversar com a TV Cidadã. Eu sei que num momento como esse, a sua agenda, o seu tempo realmente deve estar muito apertado. Então eu agradeço muito essa atenção com a nossa equipe. E eu acho que, primeiro de tudo, vale a gente ressaltar, né, doutor? O uso de máscara salva vidas, né? Com certeza. Obrigado aí pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Exato, a máscara faz parte de uma das medidas de proteção contra o coronavírus, né? Então, a gente tem que pensar que todas as proteções que nós temos disponíveis, tudo que você falou, lavagem das mãos, utilização de álcool gel, o uso correto das máscaras, faz parte são camadas de proteção. Então, quanto mais camadas você utilizar de maneira correta, mais protegido você vai estar contra o coronavírus. E a máscara faz parte fundamental, uma das medidas que mais protege contra o coronavírus, né? Pois é, doutor. E nesse caso aí que a gente está falando em relação às máscaras, né? Essa questão da eficácia. Existe realmente um modelo, digamos assim, né? A depender aí do tipo de material que essa máscara é confeccionado. Um modelo que seria mais eficaz, digamos assim? Com certeza. Esse estudo que você comentou aí da USP, lá de São Paulo, da universidade, foi feito por um físico e eles fizeram o quê? Eles pegaram todos os modelos de máscaras disponíveis, né, e foram verificar qual que seria o mais eficaz para a proteção, né, da ultrapassagem desses gases aí por onde o coronavírus pode ficar perpetuando no ambiente, né? A gente chama de aerossóis, né? Os aerossóis são partículas pequenas que ficam no ar. E essas partículas pequenas podem carregar o vírus para lá e para cá. E aí eu posso transmitir se eu estiver infectado para outras pessoas. E o estudo fez exatamente isso. Ele verificou qual máscara é mais eficaz. E a gente tem uma gama imensa de máscaras disponíveis. A gente tem a melhor delas, né, que protege mais. Ela não protege 100%, claro,
mas ela protege muito bem, que é aquela máscara PFF2, que é compatível com a N95, né, que tem disponível aí, que é aquela máscara mais grossa, que acopla direitinho na face, ela tem um metal na narina para deixar ela bem acoplada e ela protege muito, ela chega a uma proteção perto de 98%, né? Logo em seguida, depois dela, a gente tem as máscaras cirúrgicas, né, que são aquelas que a gente compra em casa que vende material médico, né? Essas máscaras também são muito eficazes, né? E depois vem as máscaras que são feitas de TNT, né? E por último, as máscaras feitas de tecido, né? Que podem chegar em uma proteção de quase 15%. Então, ela não protege tanto assim, tá? É interessante isso, né? O senhor estava falando e eu estava acompanhando, eu também estou com os dados da pesquisa aqui, eu também estava acompanhando, escutando aí o senhor comentar esses dados. Eu utilizava bastante as de TNT e muita gente me questionava isso, né? Ah, mas essa máscara de TNT realmente funciona? E eu já tinha visto algum estudo na internet que eram máscaras realmente, se tivesse mais de uma camada, que eram realmente eficazes, né? Era um material realmente eficaz. Já essas de tecido, que para mim eram as mais incômodas, digamos assim, ficou comprovado aqui que não são tão eficazes assim, né? Pelo que eu estou vendo aqui, varia entre 15% a 70% essa eficácia. Fica aí numa média de 40%, mas pode variar bastante, né? A depender da quantidade de camada, de tecidos e tudo mais, né? Porque tem muitas coisas que variam, né? Você pega uma máscara de tecido dessa, a máscara de tecido, ela depende do tecido que você está utilizando, da espessura do tecido de algodão. Então, tem muita diferença de uma para outra. E uma coisa interessante que eles viram no estudo, que tem algumas pessoas que pegam 2 tecidos, né, de algodão e costuram no meio para botar no rosto. Então, o método de você costurar a máscara, o tecido de algodão, você está perfurando o tecido de algodão. Então, você está fazendo com que ele tenha como se fosse um buraco. Então, ela diminui bastante a eficácia quando você costura aquele tecido. O interessante seria você não fazer isso, pegar um tecido único, né, para aplicar o tecido único no rosto. E essa máscara ela tem que estar muito bem acoplada na face. Né? Então seria um erro fazer... Então seria um erro fazer isso com o TNT também, né? Fazer uma costura no meio. Exatamente. Isso, entendi. O TNT e o TNT também, né? Você tem aqueles TNTs que são... Você pega o TNT, você bota contra a luz, você vai ver ele, e aí tem algumas áreas que você vai ver que ele é mais claro. Isto é, ele é mais fino em algumas determinadas regiões. Então, o importante é você comprar e utilizar um TNT que não seja tão fino assim. Certo. Ele tem uma espessura adequada para poder proteger mais. E nunca costurar. Né? Sempre pegar um tecido único para botar na face e tentar acoplar o máximo possível. Perfeito. Porque assim, o ar sempre passa por um local que é mais fácil. Então, se você tiver alguma parte que tiver alguma brecha, na hora que você respirar, o ar vai entrar predominantemente por essa brecha. Perfeito. E em relação à higienização dessas máscaras, doutor, qual é a melhor forma? Porque a gente escuta muita coisa, né? Em relação às máscaras de tecido, a gente escutou que não era suficiente lavar apenas com água e sabão. Tinha que passar também água sanitária. E aí, em relação, por exemplo, à PFF2, né? Que é, como o senhor falou, equivalente à N95, que tinha que espirrar álcool 70. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação à higienização desses tipos de máscara. Quais são as higienizações corretas aí para cada tipo? Tá, então vamos lá, começar da menos eficaz, que é a de tecido. A de tecido, basta lavar com água e sabão. Se você for utilizar ela, assim, você vai para locais que não tem tanta aglomeração de pessoas, você vai só na rua, na padaria, pegar uma coisa e trazer de volta em casa. Dá para você utilizar perfeitamente uma máscara de tecido, né? Se você vai ter uma reunião, que tem mais gente, aí precisa você utilizar uma máscara melhor, né? Tipo uma N95, vai viajar de avião, é melhor uma N95. E para você higienizar essa máscara de tecido, por exemplo, que é a que a gente usa no dia a dia, basta você lavar ela com água e sabão. É importante que você vai sair, vai passar mais tempo fora de casa, levar mais de uma máscara. Cada máscara dessa, a máscara de tecido, TNT ou a máscara cirúrgica, a gente deve utilizar no máximo por 3 a 4 horas. Né? Passou 3 a 4 horas fora de casa, tem que trocar por outra. Ela ficou úmida antes do tempo, trocar ela já imediatamente, se ficar antes de 3 horas. Chegou em casa, lava com água e sabão. A utilização do sabão, você consegue destruir o coronavírus tranquilamente, não precisa aplicar álcool, nem água sanitária, nem nada disso. Então, lavou com água e sabão, está feita a higienização. Deixa secar, pendurada, tudo bem.
As máscaras de TNT e as máscaras de cirúrgicas, elas devem ser descartadas logo depois. Utilizou, é melhor você não ficar lavando e reutilizando ela. A cirúrgica, de jeito nenhum. A de TNT é questionável, mas assim, o melhor seria você utilizar e jogar ela fora e não ficar reutilizando. Já a máscara N95, o período de utilização dela é um pouco maior. Ela é uma máscara um pouco mais cara, né? Ela protege melhor e você consegue ficar utilizando ela por até 2 semanas. Então, utilizou a máscara, saiu de casa, utilizou a máscara, voltou, né? Você não pode manipular a máscara, então sempre segurar pelos elásticos, né? Você vai colocar ela com o elástico e tirar ela pelo elástico. Nunca segurar na face interna ou externa da máscara. E aí você vai pendurar ela no ambiente de casa e deixar ela pendurada lá. Da próxima vez que for utilizá-la, a mesma coisa. Pega pelo elástico e coloca ela de volta. E acopla no nariz, mexeu nela, lava a mão logo depois para ficar com a mão higienizada. Perfeito, doutor Marcos, as orientações foram perfeitas. O senhor falou aí, então, que a depender do local, né? Se você for para um local fechado, é melhor usar realmente uma máscara que tenha uma eficácia maior, né? E em relação a atividades físicas, o ideal é usar Que tipo de máscara a gente deve utilizar? Porque a gente percebe que quando a gente faz atividade física e utiliza uma máscara que fecha completamente a nossa entrada de ar, a gente não tem o mesmo desempenho e que, inclusive, isso pode fazer mal para a nossa saúde, né? Então, qual é a orientação médica? Tá, a orientação médica é que você utilize uma máscara. Se você for para um ambiente que tem muita gente, é melhor utilizar uma máscara, melhor. Eu, quando eu vou fazer exercício físico, né, eu não consigo correr, não me sinto bem correndo, nem fazendo exercício físico com a máscara de algodão. Então, eu reservo as minhas máscaras cirúrgicas, né, que é um pouco melhor de fazer exercício físico, um pouco melhor de respirar, para fazer esse tipo de atividade. E aí vai depender do conforto de cada um. O importante é utilizar, não tem jeito, né? Porque é uma maneira de você estar protegido. E a gente nunca sabe quem está do seu lado, se está com Covid ou não. Então é bom você utilizar para se proteger e para proteger o próximo também. Então sempre utilizar e aí vai do conforto de cada um. N95 é muito difícil respirar com N95 fazendo exercício físico. Né? Eu consigo, no plantão, eu dou plantão, trabalho em UTI Covid, então eu consigo ficar na UTI Covid às 12 horas de plantão com a máscara N95, mas eu não estou fazendo exercício físico, correndo, nem nada disso. Né? Mas com a máscara cirúrgica dá. N95 para fazer exercício não dá, é muito difícil, ela veda bastante a respiração. Mas uma máscara cirúrgica dá para fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Doutor Marcos, eu acho que tem outra questão que é muito importante a gente lembrar também, que é o seguinte: para a máscara ser eficaz, é necessário que a gente utilize ela de forma correta. Então, a máscara não pode estar no queixo, não pode estar na boca, não pode estar pendurada nas orelhas, né? Eu acho que essa é uma orientação muito importante também. Exatamente. Importantíssimo o uso correto da máscara, né? A começar pela colocação e a retirada da mesma. Né? Aquela história, pegar sempre no elástico, nunca pegar na superfície. Porque você está respirando, quando você está com a máscara, o coronavírus ele vai ser filtrado no tecido. Então, ele fica no tecido da máscara. Né? Então, você não pode ficar manipulando o tecido. Você pode ficar manipulando o elástico. Então, para colocar sempre segurando no elástico, para retirar também pelo elástico. E para vedar corretamente, aquilo que eu estava comentando anteriormente. Né? Quando a gente respira, quando a gente inspira ou expira, né, o ar ele vai passar pelo local que está mais fácil a passagem. Né? Então, se eu tiver a vedação não estiver correta da máscara, né, tiver um buraco aqui em cima ou um buraco do lado onde está fácil a passagem do ar, na hora que eu respirar, não vai passar pelo filtro da máscara, vai passar pelo lado que está aberto. Né? E, óbvio, o coronavírus, né, ele vai entrar pela mucosa oral, vai entrar pela mucosa nasal. Então, se você tiver com a máscara só cobrindo a boca, né, na hora que você respirar pelo nariz, o coronavírus vai entrar pelo nariz. Se você tiver com a máscara que não estiver cobrindo adequadamente o nariz e a boca, da mesma maneira. Então, a maneira correta de utilizar a máscara, ela está sempre cobrindo a narina, né, e cobrindo a parte de baixo do queixo. Eu vejo muita gente também que tem barba muito grande, né, utilizando a máscara. Aí é um outro problema também. Né? Tem que utilizar a máscara, né, óbvio, mas a filtragem da máscara vai ser menor justamente por causa da barba grande. Né? Então, é um problema para essas pessoas, porque não tem uma máscara que vá cobrir adequadamente o rosto.
E outra coisa muito importante também são aquelas máscaras que o povo gosta de utilizar, que é aquela máscara transparente, né? Sim. Para ver, você vê a pessoa conversando, aquela máscara não é recomendada de nenhuma maneira, porque como ela é uma máscara feita de acrílico, né, não tem como o ar ser filtrado pelo acrílico, né? O ar vai passar por onde? Ele vai passar justamente pelas brechas. Então a pessoa vai respirar, né, e na hora que ela respirar, ela vai inalar o vírus que está no ambiente. Então é um risco grande de pegar a doença também. Muito interessante essa orientação, viu, doutor Marcos? Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu acho que a gente poderia relembrar também, nunca é demais, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Nós já estamos aí no 2º ano de pandemia e exatamente por isso nunca é demais relembrar todas as formas aí de prevenção que a gente tem disponível para conter esse vírus, né? Quais são então, doutor? Sim. Eu vi um infográfico muito interessante por esses dias, mostrando que nas nossas proteções contra o coronavírus funcionam como se fossem fatias de queijo suíço. Então, você imagina que tem um queijo suíço e tem buracos. Então, cada proteção é uma fatia de queijo suíço. Nenhuma dessas proteções que a gente vai comentar agora, elas protegem 100%. Mas se eu colocar uma fatia de queijo suíço na frente da outra, né, o vírus ele vai acabar batendo na parede de alguma delas. Então, a utilização de máscara é importantíssima, ela nunca vai proteger 100%, mas ela ajuda adicionando a proteção, né? Lavagem das mãos, né? Seja com água ou sabão, ou álcool gel 70%, ou álcool 70%, né? Distanciamento social, né? A gente lembra sempre daquela máxima, né? O vírus, ele só consegue passar de uma pessoa para outra se ele estiver próximo. Eu estou contaminado, né? Eu vou espirrar nesse ambiente que eu estou aqui. O vírus ele fica dispersivo no ambiente por pouco tempo. Depois ele cai no chão e fica de papo. Então, para eu conseguir passar para outra pessoa, a pessoa tem que estar perto de mim, né? Não tem outro jeito. E a proteção adicional que a gente tem também, que está todo mundo fazendo agora, é a vacinação contra a Covid-19. Né? A gente tem que imaginar que é da mesma maneira. Todas as vacinas, não existe vacina no mundo para nenhuma doença que seja 100% eficaz. Todas as vacinas, elas chegam aí com a efetividade de 90%, 95%. Então, essas vacinas, no ambiente que a gente está, elas vão proteger, mas nunca protegem 100%. Então, a gente não pode vacinar, né, e esquecer do resto. Lembrar sempre daquelas camadas de proteção. Então, sempre lavar a mão, utilizar máscara, distanciamento social e procurar o mais rápido possível ser vacinado e completar a vacinação. Tem muita gente também tomando uma dose da vacina e esquecendo de tomar a segunda dose da vacina. Exatamente. Então, fazendo o pacote completo, né, a probabilidade de você adquirir a doença é muito baixa. Né? Então, eu trabalho no TI Covid diretamente com o vírus. Né? Até agora, não peguei Covid, porque eu estou seguindo todas essas regras desde o início. Né? Então, é importantíssimo seguir as regras. Um exemplo a ser seguido aí, hein, doutor? Pois é, como o senhor falou, essa questão da vacinação, a gente tem muitos obstáculos a ser seguidos, né? Nós temos um país gigantesco, então a vacinação realmente vai ser um processo longo e demorado aqui no nosso país, até que a gente atinja realmente, né, uma quantidade ideal, né, de pessoas imunizadas. Tem essa questão também das pessoas que não estão procurando a segunda dose, não estão levando a vacinação a sério, e é necessário que isso aconteça, né, para a pessoa estar realmente imunizada. E ainda que a pessoa complete a vacinação, tem que manter realmente esses cuidados, né, porque ainda transmite o vírus. Então é isso, doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui na TV Cidadã, a disponibilidade do seu tempo, do seu conhecimento. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigada pela sua prestação de serviço para a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Não só prestação de serviço do seu conhecimento, como que o que o senhor tem feito também pela saúde, né, do nosso estado, do nosso país, aí na linha de frente do Covid. Muito obrigada. Obrigado. Estou à disposição. Qualquer novo assunto que vocês quiserem comentar, estou à disposição. Tá? Muito obrigada. Até a próxima, então. Eu volto com você, Valtenor. Valeu, Juliana. Dica importante você trouxe aí para nossos telespectadores sobre o uso correto da máscara. A dica que a gente deixa mais uma vez reforçando é: continue usando a máscara, que ela lhe protege do Covid-19. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus. Um abraço.